Olá pessoal, tudo bem? Bem, amigos, nós estamos aqui mais uma vez para gravar nosso vídeo e aqui na minha caminhada de fé, realizando a minha trilha, e daqui a pouco eu vou fazer aquilo que eu sempre nos meus meus off days, eu gosto de fazer, de vir aqui nesse lugar e conversar com Deus, falar com Deus, consultar a Deus em algumas decisões, pedir a direção ao Espírito Santo, para que nós possamos andar nos conselhos de Deus, como diz Provérbio, né? Que Deus convida o ser humano a andar nos seus conselhos, a seguir as suas orientações, coisas que esse mundo não quer. Começando pelo nosso governo, começando pela a parte governamental, que não segue os conselhos de Deus, as orientações de Deus. E por isso o povo tem amargado essa decadência política, esses escândalos que nós temos visto no meio do nosso governo. E por que não dizer também no meio eclesiástico, no que diz respeito ao campo eclesiástico das igrejas. Então, nós estamos aqui mais uma vez, né? Os dias estão passando rápido. Eu me lembro que quando era mais garoto, não que eu não seja, mas lá para os meus 20 e poucos anos, eu estudava e trabalhava. E olha que eu morava aqui em Comendador Soares, né? Morava ali em Comendador Soares, tá lá embaixo a Cargill, eu morava ali, por ali. E eu trabalhava lá para Pavuna. Não existia nem essa Via Light que tem aí, eu trabalhava lá na Pavuna. E o dia demorava a passar. Talvez você chegava tarde, né? Ia para a escola e o dia demorava a passar. E hoje em dia os dias estão passando rápido. A gente não vê os dias passando. A coisa mais difícil que era chegar de um domingo para o outro. Tanto que hoje o domingo tornou-se um dia normal, um dia qualquer, né? Antigamente não. Mas muito bem, meus amigos, vamos ao que interessa. Nós falamos para as pessoas que nós iríamos falar de alguns homens que manifestaram a sua fé e não deixaram-se levar pelas propostas do diabo. Porque o diabo é o príncipe deste mundo. E muitos são os que têm se prostrado para lhe satisfazer os desejos e a vontade. E ele já está condenado, e essa condenação, ele sabe que a Bíblia vai se cumprir, e ele quer levar o máximo de pessoas, né? Porque o diabo tem ódio do ser humano. O diabo tem tanto ódio de mim, de você, que a Bíblia diz que ele anda em derredor de mim, rugindo como leão, de nós rugindo como leão, tentando nos destroçar, tentando nos destruir. Então, pessoal, o que ele quer é levar o máximo de pessoas com ele. E ele está fazendo um bom trabalho, porque ele está levando. Mas quando nós olhamos, né, para essa história desses homens de fé, que eu vou falar hoje, já estive falando sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, falei sobre Mordecai, e hoje eu quero falar com vocês sobre Daniel. Sobre Daniel. Você pode pegar a Bíblia e ler a história de Daniel, tudo bom? E você vai ver lá
que Daniel era um homem aplicado em oração. E uns homens lá que queriam prejudicar Daniel, né, que conspiravam contra Daniel, porque o Daniel, ele tinha sobre ele o Espírito de Deus, o Espírito excelente, ele sobressaía. Então esse é o trabalho do invejoso. O invejoso sempre quer conspirar contra aqueles que sobressaem, contra aqueles que, né, têm o dom de crescer, dar resultado no que vem em suas mãos. Então Daniel, ele era esse homem. E ele procurava estar sempre aos pés do Senhor, sempre fazia suas orações. E ele se colocava na janela, fazia suas orações, ali com as janelas abertas. Então esses homens fizeram o rei assinar o edito que todo homem que se prostrasse a orar a qualquer Deus no espaço de um tempo, esse homem seria lançado na cova dos leões. E o que Daniel fez? Ele continuou praticando o que ele praticava, porque o compromisso dele não era com o rei, não era com homens. O compromisso dele era com Deus, que formou os céus e a terra. Quando eu creio nessa majestade, como diz lá o profeta Isaías, que diz que Deus, ele mede os céus a palmos, que esses montes, por Deus, são pesados em balança, né? Quando eu compreendo e eu entendo que Deus, ele é grandioso ao ponto das nuvens ser poeira dos seus pés, então o que acontece? Eu não aceito me prostrar, eu não aceito outras propostas. Então esse Daniel, esse homem chamado Daniel, ele continuou fazendo as suas orações. E aqueles homens que conspiravam contra ele, que intentavam o mal de Daniel, ficaram escondidos para ver se ele realmente iria fazer. E como foi feito? Eles pegaram Daniel orando a Deus e assim, né, indiretamente, desobedecendo o edito do rei. Então eles pegaram rapidamente e foram falar com o rei. E Daniel não tinha cumprido o edito. E o rei, muito contristado, porque ele sabia do caráter de Daniel, mas ele tinha que cumprir a lei que ele tinha sancionado, mandou Daniel ser lançado na cova dos leões. E aqueles homens que conspiravam, queriam o mal de Daniel, para eles isso foi um troféu. Para eles isso foi um troféu. Só que lá na cova dos leões, quem estava com Daniel? Deus. O anjo do Senhor estava com Daniel. E Daniel, ele não foi atacado, ele não foi devorado pelos anjos. Meus irmãos, quando nós falamos da fé em Deus, né, veja que ele não foi devorado. Depois o rei mandou com que lançasse todos aqueles que conspiraram, que ficaram ali querendo o mal de Daniel, ser lançado, ele e suas famílias. É assim, as pessoas que desejam o mal das outras, que ficam só plantando o mal contra as outras, o fim dessas pessoas é triste, porque elas estão fazendo mal contra si próprias, porque Deus é justo. E ainda mais quando elas intentam algo contra um servo de Deus, um ungido de Deus. Aí que a situação fica mais estreita. Mas o que nós estamos extraindo dessas histórias? É que o servo de Deus, ele não se prostra às imposições do diabo, seja elas quais forem. Por quê, pessoal? Porque nós não alimentamos a nossa vida para este mundo. O servo de Deus tem que ter o entendimento que a vida dele não é para ser alimentada para este mundo. Tanto que o Senhor Jesus diz que nós devemos entesourar no reino dos céus, porque lá é que nós iremos viver a vida eterna. Então nós não devemos, quando ele diz lá em Mateus capítulo 6, né, não andeis ansiosos com o que haver de comer, beber, vestir.
Ele não está dizendo que eu vou ficar em casa parado. Eu vou trabalhar como eu trabalho, eu tenho meu trabalho. Mas eu não tenho que andar ansioso de ter isso, de ter aquilo. Eu tenho que juntar muito dinheiro, muita grana. Eu tenho que ter isso. O fulano comprou essa marca de carro, eu tenho que ter um carro melhor do que ele, e sei o quê. Existem muitas cobiças e muitas vaidades que só têm levado problemas para a vida das pessoas. Por isso que as pessoas vivem só de pagar, e é dívida aqui, dívida ali, é prestação de carro, é prestação daquilo, estourando, tendo que renegociar, porque as suas vaidades, as suas cobiças, só as têm levado a isso. E se amanhã ou depois a pessoa morre, o que ela leva? O que eu levo dessa vida? Pelo menos, eu acredito que a minha riqueza já está guardada em Cristo Jesus. Porque Ele está me preparando o lugar para viver a vida eterna. E é esse o meu objetivo. Então quem é de Deus não se prostra. Seja qual for o problema, seja qual for a situação, ele não se prostra. Mas ele permanece firme na sua fé. Ele permanece firme ali com Deus, buscando a Deus, resistindo às tentações, às provocações. Entendeu? Fazendo como o apóstolo Paulo diz, eu me fiz de louco para ganhar os loucos. Porque nós vivemos num mundo louco. Essa que é a pura realidade. Então, pessoal, está aí mais uma mensagem de fé. Eu convido você a visitar o nosso canal aí do YouTube, o Evangelho Eficaz, nossa página Vinda de Jesus no Facebook, nos ajudar a evangelizar, compartilhar. Eu agradeço as pessoas que têm chego aí no canal. Que Deus te abençoe, não só aqui do Brasil, mas de várias partes, né, como de África, tem pessoas da Filipinas, tem pessoas da Coreia, tem pessoas de vários lugares, né? Da França, eu acho que lá na França, obrigado quer dizer s'il vous plaît, né? Na França, em French, s'il vous plaît. No hispano quer dizer graças, né? Em inglês quer dizer thank you. Como é que é eu esqueci como é que fala em Zulo, né? Obrigado em Zulo, eu esqueci. É mais Salbone Sani Bonani em Zulo, né? Salbone Sani Bonani. Eu esqueci como é que fala em Zulo. Mas tudo bem. Mas fica aí o nosso agradecimento a todos vocês e vamos permanecer firme na fé, pessoal. Jesus voltará. Uma observação. Se prepara, porque nós iremos fazer mais um vídeo falando de mais um personagem, porque são 4, esse é o terceiro, e vamos entrar num tema falando sobre a grande tribulação. Meu amigo, se prepara, porque vai ser muito, muito, muito de Deus essa inspiração falando sobre a grande tribulação. Um abraço a todos. Tchau.